Fala piazada, tudo certo? Meu nome é Jonatas de Oliveira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Cara, se você tá ouvindo isso, se você tá assistindo esse vídeo, é porque realmente o canal foi pro ar e deu certo. Eu já tava com a vontade de fazer um canal faz um tempo, por inspiração tanto do Luca Martini quanto também do Isa Subirá, que são pessoas que eu acompanho bastante. Só que ali no meio do ano passado, 2022, eu tava com o TCC da faculdade, entre outras coisas da vida pessoal, eu preferi deixar para 2023 e cá estamos nós. Hoje eu tô aqui dentro do meu quarto com uns livros aqui de um lado, dois Funko Pop, né? Um da Mulher Maravilha que a minha noiva me deu, um que eu também ganhei na época Arana, e outros livros aqui atrás, porque eu quero trazer um pouquinho das boas novas de Deus pro seu coração. Rapaziada, quem aqui não passa por dificuldade? Se você tá assistindo aí, me responde sinceramente, você nunca passou por problema? É óbvio que passou, porque quem fala que nunca passou por dificuldade ou complicação na vida, simplesmente ou não lembra, alguns fatores, né? Ou ela não lembra, ou tá mentindo, ou é uma criança, porque aí criança não tem muita noção da vida, né? Sejamos francos. Mas todo mundo passa por complicação. Às vezes essas complicações, elas simplesmente caem na nossa vida, caem no nosso colo e a gente tem que saber lidar com elas e resolver. Outras vezes a gente simplesmente está colhendo consequências de coisas que a gente plantou no passado. Mas é normal e natural da vida que a gente passe por dificuldades. O que não é normal e não é natural da vida, não é o que o Senhor planeja para nós, é que nós vivamos adaptados ao problema. Como assim? Não sei se você conhece a palavra, a tática reativa, que você espera o inimigo agir para aí sim reagir. Quando nós estamos vivendo há tanto tempo com uma dificuldade, nós começamos a viver na defensiva. Nós achamos que tudo é um ataque, nós começamos a ficar com medo e adaptar a nossa vida numa vida com medo. Nós diminuímos os nossos sonhos, nós diminuímos os nossos objetivos. A gente simplesmente adapta a nossa vida para viver assim. Só que não é isso o que o Senhor projetou para nós. E Gideão e o povo de Israel passou por isso. A história de Gideão ela se encontra no livro de Juízes na Bíblia. É interessante que Juízes ele pode ser definido, uma parte da história de Israel, como um ciclo. Por quê? A primeira parte do ciclo é um ciclo de 5 passos. A primeira parte do ciclo, Israel escolhia pecar contra Deus, escolhia um caminho mau e começava a fazer tudo o que Deus não queria, que Deus não gostava e se afastava de Deus. A segunda parte do ciclo era Israel colhendo as consequências das suas escolhas. Israel começava a apanhar dos vizinhos, basicamente. Sempre entrava algum vizinho no território e massacrava Israel. No caso de Juízes, era Midian. A terceira parte do ciclo, Israel se arrependia das suas más escolhas e pedia perdão para Deus. Quarta parte do ciclo, Deus por misericórdia, e não porque Israel merecia, Israel não merecia nada disso, mas por misericórdia e amor ao povo, Deus mandava um libertador e libertava Israel. A quinta parte do ciclo, Israel vivia de boa com Deus durante o tempo, e aí a gente volta para o começo. Israel começava a pecar contra Deus novamente. É interessante que a história de Gideão, ela é um desses ciclos, o ciclo de Midian. E está lá em Juízes capítulo 6. Israel estava sofrendo tanto, estava sendo tão subjugado por Midian, por assim dizer, que os israelitas começavam a viver com medo, a adaptar a sua vida sobre o medo de Midian. O próprio versículo 1 e 2 do capítulo 6 de Juízes fala que os israelitas começaram a morar em cavernas e fortalezas escondidos em montanhas. O versículo 11 fala, quando começa a ter a introdução da história de Gideão, 11 do capítulo 6, fala que Gideão estava malhando o trigo num lugar onde era para prensar uva. E o próprio versículo 11 fala o motivo disso, porque ele estava se escondendo dos midianitas. E por que Israel se escondia dos midianitas? Porque quando os midianitas invadiam o território de Israel, eles passavam o facão, passavam o machado em todo mundo. Passavam as plantações, o que tinha de colheita, chegava Midian e arrancava. As criação, boi, ovelha, cabrito, carneiro, que seja, também. E se tivesse israelita na mira, também, vai com Deus. Basicamente, Midian passava a faca em todo mundo. A Bíblia mesmo fala que os midianitas pareciam como gafanhotos, uma nuvem numerosa, muito grande de pessoas, e quando invadia Israel, você estava com medo. Era normal, Israel começou a se adaptar a viver com medo. E no versículo 11 a gente começa a ver a introdução da história de Gideão, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? É interessante que, eu falo bastante a palavra é interessante, é legal de se perceber que o aparecimento de um anjo para um homem, para uma mulher, é uma coisa que aconteceu em outros momentos da Bíblia, não é exclusivo na história de Gideão. Só que nesses outros momentos, geralmente quando o anjo do Senhor aparecia para aquele homem, para aquela mulher, geralmente a pessoa agradecia a Deus por aquele momento, a pessoa ficava feliz, ela ficava: meu Deus, que coisa legal, que coisa bacana. Alguns deles se prostravam e falavam: meu Deus, eu vi um anjo do Senhor, eu vi um enviado de Deus. E começava a pedir perdão a Deus e não queria que morresse, porque ele estava vendo algo que era puramente santo. Era um anjo enviado de Deus. Só que Gideão simplesmente desdenhou. Quando o anjo chega e fala: ó Gideão, poderoso guerreiro, o Senhor está com você, ele não fala assim: ah, se tivesse mesmo, se Deus tivesse, não é pra mim, se Deus tivesse mesmo aqui, não estava acontecendo isso não. A gente não estava sofrendo, eu não estava aqui escondido. Gideão basicamente não percebeu que era um próprio enviado de Deus ali. Gideão não entendeu a gravidade e o estado de milagre que estava naquele momento, naquele ambiente, que ele desdenhou do anjo. E às vezes a gente não passa por isso. Às vezes a gente não está há tanto tempo vivendo uma dificuldade que a gente simplesmente não percebe a solução, a bênção de Deus, o milagre de Deus, a mensagem que Deus tem para nós. Ela está na nossa frente falando conosco. A gente está: se tivesse mesmo, não estava acontecendo isso. O que aconteceu com Gideão? É interessante que no verso 14, que eu li também, o anjo do Senhor fala a Gideão: olha, vá libertar o seu povo, o povo de Israel, com a força que você já tem. Não era com a força que ele ia dar a partir daquele momento, não. Era com a força que Gideão já tinha. Ou seja, a solução para a libertação do povo de Israel já estava com Gideão. Só que Gideão estava tão acostumado a viver com a dificuldade e viver escondido, que ele simplesmente não percebia isso. A palavra do Senhor fala lá em João, capítulo 10, versículo 10, parte B, que o Senhor veio nos dar vida e vida com abundância. O Senhor não tem interesse que eu e você vivamos uma vida tipo escondido, uma vida reativa, uma vida mesquinha. Eu não falo aqui financeiramente, mas eu falo de uma vida que é fora do propósito. Uma vida que quando a gente chegar na nossa velhice, a gente vai olhar e falar assim: ah, não era isso, tá, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito mais. Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem uma vida e vida com abundância. É uma vida recheada, uma vida com um propósito. Não sei se você está passando por uma dificuldade, por uma complicação, mas eu quero que você tente, peça para o Senhor abrir os seus olhos para ver que Ele está com você, para você perceber a presença dEle. E a presença dEle é mais do que suficiente. Se a gente continuar lendo o capítulo 6 e o capítulo 7 de Juízes, a gente vai notar que Gideão, liderando um exército de somente 300 homens, foi capaz de vencer aproximadamente 100 mil homens dos midianitas. E se isso não é milagre, eu não sei o que é, né? Vamos ser sinceros, 300 contra 100 mil, pô, é uma conta que não fecha tão legal. Mas a história conta que Israel venceu. Por quê? Porque o Senhor estava com Gideão. E assim como o Senhor estava com Gideão, Ele está aí com você. O meu pedido para você, reflexão desse vídeo, é que você perceba a presença de Deus aí com você. Talvez você está passando por uma dificuldade que você não plantou. Ela simplesmente apareceu. Talvez você está colhendo consequência, isso é normal, das más escolhas, como Israel estava vivendo. Só que não é o motivo por qual você chegou, mas sim porque você está passando por esse momento de dificuldade que eu venho te lembrar. O Senhor está aí com você. O Senhor já deu a força para você sair desse lugar, dessa vida pequena, dessa vida fora do propósito dele. E é isso, pessoal. Essa era a boa nova que eu queria trazer para você nesse primeiro vídeo do ano e nesse primeiro vídeo do canal também, né? Gostaria de pedir para você deixar um gostei aqui e se inscrever também. Você que já tinha lido a história de Gideão, gostaria que você comentasse aqui se você já realmente tinha percebido que Gideão já tinha força para libertar Israel. Isso eu percebi quando eu comecei a estudar mais a fundo a história de Gideão. Já tinha passado outras vezes e nunca tinha percebido. Enfim, pessoal, é isso. Eu gostaria que você comentasse como que está a qualidade do vídeo também, porque eu sou novo no ramo. Para quem me conhece um pouquinho, possivelmente se você está assistindo esse vídeo, você já me conhece um pouquinho, você sabe que eu não sou de postar muito no Instagram.
Minha noiva, por sinal, é muito mais blogueira do que eu, então pra mim tudo isso tá sendo um pouco novo, mas eu tô seguindo um propósito que Deus colocou no meu coração, que era iniciar esse canal. Então comenta se o cenário tá legal, se a luz tá legal, se o áudio tá bacana, se a velocidade da minha voz, porque eu falo muito rápido e muito enrolado às vezes, também deu pra entender legal. Enfim, comenta aqui pra me ajudar e pra eu estar melhorando esse canal e trazendo mensagens novas toda semana. É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou e quer compartilhar com alguma pessoa, tem a forma de copiar o link e mandar, manda sem medo. E é nóis, pessoal. É isso. Tamo junto. Valeu e até a próxima. Falou!